E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 e por aqui o assunto hoje são os aforismos na astrologia. Os aforismos aí que são e foram uma forma de transmissão de conhecimento muito usada aí durante mais de 2000 anos aí de astrologia. E hoje quem vem trocar uma ideia sobre os aforismos na astrologia é um astrólogo que eu sigo já há um tempo, que tem postado aí bastante conteúdo de aforismo de autores antigos, que é o Patrick Mesquita, do Dharma Astrologia. Então, antes de mais nada, deixa eu puxar o Patrick aqui para a conversa. Lembrando que essas lives estão salvas aqui nos Reels e também no meu canal no YouTube, @paulonapoli. Confere lá. E boa noite aí a todo mundo que está chegando. Salve Astrologia Nerd, boa noite, Nilza Mizier, Fernanda Drebes, Gilmar Bola 8 e nosso amigo Patrick já está na sala, deixa eu puxar ele aqui. Já mandei aqui a solicitação para o Patrick. Salve, Patrick! E aí, Paulo? Boa noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Maravilha. Tá me ouvindo bem aí? Te ouço, te vejo bem. Você me enxerga, me escuta? Tranquilo. Show de bola. Bom, pessoal, como eu estava falando, esse é o Patrick, né? E é com ele que eu vou conversar hoje sobre os aforismos. O Patrick tem um Instagram muito massa, que é o @Dharma Astrologia, Dharma com DH, Dharma Astrologia, tudo junto. E o Patrick, como eu falei, ele tem postado aí bastante aforismos de autores antigos aí que ajudam bastante a gente fixar os conceitos da astrologia tradicional, da tradição astrológica. E vendo esse conteúdo todo, eu falei, cara, por que não trocar uma ideia com o Patrick sobre os aforismos, né? Então, queria te agradecer primeiramente pela disponibilidade aí, Patrick, e por aceitar trocar essa ideia. Legal, Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Tenho percebido aí também o seu trabalho com essas lives, que são riquíssimas. Muito massa, cara. Tô me sentindo bem aqui para poder falar contigo numa temática que é um tema bem que divide opiniões, assim, né? A gente vai ver, é controverso um pouco, mas que também é bem importante para a gente aprender um pouco mais sobre essa arte tão bonita, né? Que é a astrologia. Com certeza. E antes da gente começar, deixa eu dar as credenciais do Patrick, né? Como eu sempre faço aqui, deixa eu apresentar aí o nosso convidado com detalhes. O Patrick, para quem não conhece, ele é graduado em Pedagogia, tem licenciatura em Música e é mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Ele começou seus estudos astrológicos em 2002 como autodidata e em 2017, quando teve a oportunidade de morar em Portugal, ele concluiu o curso de Astrologia Tradicional com o Luiz Ribeiro e a Helena Velar, da Academia de Estudos Astrológicos. Ótima escola, aliás, hein? Incrível. Também me formei lá. Nesse mesmo período, o Patrick também participou de workshops de astrologia horária com o britânico John Frawley e de astrologia moderna com astrólogos portugueses, tendo participado do primeiro encontro de astrologia psicológica em Carcavelos, em 2018. Hoje, o Patrick ele faz atendimentos com astrologia helenística, com foco em astrologia de natividades, astrologia horária e eletivas. O Patrick também ministra cursos de astrologia tradicional, além de mentorias com estudantes mais avançados e praticantes da arte. E em breve ele deve lançar seu terceiro curso online, Compondo Narrativas, as técnicas preditivas na tradição astrológica. É isso aí, né, Patrick? É isso, é esse caminho que a gente segue, né? As pessoas, é curioso porque as pessoas elas não sabem de fato a formação que a gente tem, né? Quer dizer, para além de astrólogo, eu segui uma outra sequência, quer dizer, eu sou músico de formação, então a astrologia é uma paixão mesmo, né? Massa demais. E Patrick, como que a astrologia se conectou com a sua vida ou como que você se conectou aí com a astrologia? Paulo, essa é uma pergunta curiosa. Eu lembro que ali por volta dos meus 20 e poucos anos, né, chegou em minhas mãos um livro chamado era Manual da Astrologia Moderna. Era um livro em espanhol, sabe? E aquilo, bom, chegou, eu gostava de ler sobre algumas coisas relacionadas a essa parte mais autoconhecimento, de misticismo e tal.
Depois de muito tempo foi que eu entendi que a astrologia não tem nada a ver com místico, né? Com essa coisa mais viajada, né? Mas foi assim e quando foi ali por volta de 2006, né? Eu fazia parte de uma religião que bebe um chá sagrado e aí nessa religião eu fiquei sabendo que tinha um senhor que ele lia mapas astrológicos, né? E eu falei, bom, agora é minha vez de ter uma consulta com um astrólogo, né? E aí marquei, né, uma consulta com ele, fui lá e uma clínicazinha mesmo, a esposa dele, psicóloga, ele atendia lá no espaço dela. Quando eu chego, ele pediu para eu sentar lá, pegou o mapa, né, a imagem do mapa, botou assim na mesa, e aí ele com uma série de livros assim em cima da mesa, ele começou a ler os posicionamentos, assim, Sol na casa tal, a Lua em Libra, sabe, em Marte e tal. Então, e lia, e curiosamente, né, algumas coisas elas faziam algum sentido, né, outras nem tanto. Né, mas aquilo me chamou a atenção, porque ele ia lendo, e eu falava, nossa, esse cara tá tirando essas informações, que livros são esses? E a partir daí que eu fui, né, estudando, procurando entender um pouco mais, até que, como você falou, né, ali por volta de 2017, eu fui morar em Portugal, e aí tirei lá o curso com a Helena em memória, né, e o Luiz Ribeiro. É, mas foi assim que aconteceu. E como que foi para você virar a chavinha da astrologia moderna para tradicional lá com o Cara, Luiz? foi muito legal porque eu lembro como se fosse hoje, na primeira aula, quem conduziu foi a Helena, né? E ela disse uma coisa assim que foi espetacular. Ela disse, olha, eram 30, 20 e poucos alunos, e ela disse assim, olha, gente, quem tiver aqui algum conhecimento de astrologia, sobretudo moderno, né, faça a gentileza de colocar dentro de uma caixinha e deixar ali reservado, ali no cantinho. Eu acho que deve ter acontecido contigo isso também, né? Colocado lá, coloca no cantinho, fica lá e vão estudar. Quando for lá na frente, aí vocês podem revisitar essa caixinha, mas até então. E essa mudança de chave ela foi radical, porque a gente vai tirando o que é que separando o joio do trigo, né? O que é astrologia, o que é que não é, o que é que de fato faz sentido e o que é que não é. Então a gente vê que, bom, a internet é um grande compêndio aí, né? A gente pesquisa tudo. O estudante que está iniciando, ele pega um mapa, ele vai querer colocar lá, Sol na casa 7, né? O que é que significa? E ela vai lá, vai ler aquelas coisas, mas a astrologia, de fato, né, não é praticada dessa maneira. Não é uma bula de remédio, né, que você vai ler ali o que é que está ali posto e você vai, então é isso, né? Mas não é assim, né? Então, foi muito interessante esse período. E aí tive contato com astrólogos também portugueses, né, da linha moderna, o Jorge Lancinha, um pessoal lá que é um pessoal muito bacana, mas é curioso que depois que eu me centrei na astrologia helenística, né, sobretudo, eu percebi que não era assim, a astrologia moderna ela não tava mais, não tinha mais apelo, né, para o que eu estava querendo, né? Entendi. É, eu acho que é um lugar que quem faz essa transição acaba vivendo isso, né? Assim, a gente acaba enxergando uma outra astrologia, né? Ou, enfim, a astrologia, né? Antes dos remixes todos. É outra Mas, dimensão, é uma outra dimensão, cara. mas agora chegando, né, no nosso tema de hoje aqui, Patrick, a gente vai falar sobre os aforismos, né? E antes da gente começar esse papo, eu queria deixar claro que tanto eu quanto o Patrick, nós, apesar de sermos astrólogos tradicionais, gostarmos muito de astrologia, nós não somos historiadores da astrologia. A gente teve o privilégio de estudar com o Luiz Ribeiro, que é um astrólogo e historiador, e acho que isso ajuda a gente a estruturar bastante a cronologia de autores e, enfim, como as coisas foram se desenvolvendo na astrologia, mas a gente, de fato, não é pesquisador, não é investigador da história da astrologia. Mas a gente gosta bastante de conhecer autores, de conhecer aí a história da astrologia. E os aforismos, eles passam pela história da astrologia desde o comecinho, né, Patrick? Antes da gente falar dos aforismos na astrologia, né, para quem de repente não conhece o termo a fundo, tecnicamente, como que a gente define, a gente pode definir, né, um aforismo?
Pois é, Paulo, se a gente for recorrer ao dicionário, né, a gente vai ver que o aforismo é uma máxima, é uma sentença, às vezes até uma palavra, né, que explicita ali um princípio, que muitas vezes é de alcance moral também, né? Acontece muito desses aforismos serem proferidos por personagens mais célebres, pessoas mais, assim, né, renomadas. Ah, Na real, o aforismo ele tem uma característica que ele transmite uma sabedoria, ele transmite um insight, e geralmente, sobretudo em astrologia, o aforismo ele significa como se fossem regras curtas, né, e compreensivas, e há quem diga que são até comprovadas, né, o que isso é um pouco assim, porque, bom, na real, né, antigamente, como é que esses caras faziam para comprovar todas aquelas desgraças que eles falam, né? Alguns falam muitas coisas absurdas, mas o aforismo, Paulo, eu entendo como norteadores também de um pensamento, né? Quando a gente está ali estudando astrologia, a gente tem que entender que ele precisa ser elaborado, né? Não é você ler um aforismo e achar que aquilo é uma sentença, né? Quem vai sofrer com esses aforismos são os iniciantes da arte, né? Porque vão ler aquilo ali e vão ficar, nossa, mas que coisa absurda, como assim, né? Tem até já abri aqui um caso, né? Que como eu faço essas postagens de aforismos, falo de Saturno nos signos e tudo mais, teve uma postagem de um desses aforismos que veio uma pessoa falar comigo lá no Instagram, no direct, né? Ela, assim, cheia de pedras nas mãos, assim, dizendo que eu estava fazendo uma coisa horrível, que eu não poderia fazer isso, porque aquilo não era astrologia, que não sei o quê. Eu falei, nossa, as pessoas, elas não sabem nem onde elas estão tocando, caminhando, né, para falar, quer dizer. E mesmo que eu diga em todos esses aforismos, sempre coloque em algum lugar que aforismos não devem ser levados ao pé da letra, me parece que isso não toca as pessoas, né? Elas não compreendem, né? E eu entendo então o aforismo como um conteúdo assim muito pedagógico, né? Assim, há um quê de pedagogia por trás ali, né? De uma sentença astrológica daquela, né? E geralmente também está relacionado com padrões repetitivos, né? Dentro da linguagem astrológica, que a gente sabe que muito tempo atrás ela era oral, né? Não existia essa coisa escrita, né? A astrologia era praticada de maneira oral. Então, os estudantes mais atemporais, né? Aqueles que não se conectam com aquele período em que o aforismo foi escrito, vão sofrer bastante, né? Não, massa demais você trazer esse olhar, porque eu acho que é isso, né? Antes da gente entrar de fato nos aforismos astrológicos aí, da história da astrologia, eu acho que os aforismos astrológicos eles passam por um lugar de interpretação de texto e contexto, né? Eu acho que assim, como você falou, é uma mensagem muito direta, é um papo muito reto, com um poder de síntese, assim, um papo, como se diz, sem vaselina, um papo retão. E às vezes eu acho que impressiona pelo quanto é direto esse papo, né? E às vezes trazendo informações aí numa mesma frase, falando de morte, falando de perdas ou de situações muito drásticas, que hoje em dia a gente vive num mundo mais psicologizado, mais humanizado, e que eu acho que talvez cause uma estranheza, como essa pessoa que te mandou essa mensagem, por exemplo, né? Eu acho que isso pode dar um choque de realidade, falar, caramba, isso não pode ser astrologia, né? Mas, de fato, eu acho que tem essa questão da linguagem que você comentou, né? São máximas, são ideias muito retas que são transmitidas, né? Tem o contexto histórico, né? A gente foi ter imprensa, a prensa, né? Assim, livros, editoriais, tal, assim, a partir de, sei lá, século XVII, XVI, né? Então, a gente teve aí uma transmissão que tinha que ser oral, né? Houveram manuscritos, mas assim, a gente entende que o aforismo ele é uma forma oral de você gravar as coisas e você depois poder replicar, né? E eu acho que ele precisa ser direto, eu acho que nesse caso, porque são muitas regras, né? A gente tem aforismos para todos os ramos da astrologia, a gente tem aforismos para explicar casas, planetas, signos, e a gente separou alguns aforismos, inclusive hoje, para dividir com vocês aí.
aforismos curiosos e, enfim, que contam aí um pouquinho dessa história. Mas eu acho que tem isso, né? Tem a linguagem, tem o contexto histórico, né? E o contexto social também, né? Eu acho que, assim, muito do que é dito nos aforismos eles contemplam realidades que a gente não vive mais, né? Realidades de, assim, relações de poder muito baseadas na força, no patriarcado, na presença masculina de uma forma opressora, na força física de uma forma opressora Sim, até, né? Então quando a gente lê aforismos falando de escravos, porra, hoje em dia, né, apesar de haver trabalhos em situação análoga à escravidão, a gente não tem uma categoria da sociedade que são escravos, né? Então, eu acho que tem essa questão da gente olhar, né, em que contexto que eles foram concebidos, né? isso. E também tem aquela coisa, né, Paulo? As pessoas elas viviam menos, né? Quer dizer, as mulheres de fato não tinham vez. Era uma sociedade mesmo bem primitiva, né? Então, quer dizer, é, outra coisa é que naquele período, saber o que é que, qual era a extensão da vida do nativo, né, era algo muito mais importante do que propriamente saber sobre traços da personalidade, né? A gente tem muito isso, né? A astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Tá, não deixa de ser, mas isso agora recente, né? A astrologia que a gente pratica hoje, ela não tem nada a ver, né, de fato, com a astrologia como foi praticada lá nos primórdios, quer dizer. E isso foi, claro, sendo conduzido de uma maneira X, depois por uma maneira Y, quer dizer, passou por vários períodos, né, para até a gente hoje chegar a essa astrologia que a gente tem, que também, se a gente for levar em consideração, né, desses estudiosos, né, esse pessoal que está pesquisando agora, que está fazendo aí esses resgates, né, desse material, agora recente, né, década de 90, né, que o pessoal do projeto Hindsight também, né, está vindo com esses resgates. Então, é algo que ainda, entre aspas, é novo e não é, né? E agora falando já você falou do novo, né? Mas voltando para os antigos, né? Quando que a gente, né? Vamos tentar fazer uma cronologia de repente, né? Assim, né? Quais seriam, né? Assim, os primeiros aforismos que a gente encontra na astrologia, né? Isso aí é bem complexo, né, Paulo? Mas eu entendo que os primeiros aforismos eles vão surgir ali em 1500, 2000 anos, 2500 anos antes de Cristo, né, com Hermes três vezes grande, né? Quer dizer, que a gente sabe que o Hermes nem era se diz que não era só uma pessoa, né? Se diz que são um conjunto de pessoas que contribuíram, enfim, é uma coisa que ainda é meio misteriosa, né? Mas tem uns aforismos, né, que foram colocados aí pelo Hermes, né? Diz que tem o centilóquio de Hermes, né? Tem até um deles que diz assim, vou ler aqui, tá? Todas as natividades diurnas são fortalecidas pelo Sol quando está bem aspectado pelas fortunas. As noturnas pela Lua quando ela está assim fortalecida. Se tal não suceder, mas se encontrarem, contudo, bons planetas nos ângulos, a natividade será boa. Então, assim, tem vários, né, desses aforismos, então eu acho que surge lá, naquele período já bem anterior, né, a Cristo. E é interessante que, falando desses aforismos especificamente, né, como o próprio Luiz contou numa aula, são os criptotextos, né, são textos que não existem mais no original e que foram Uhum. recompostos aí bem depois, né. O que está dentro, o que está fora, né? Sim, a gente pode entender isso também como um aforismo, né? Se a gente for levar em consideração que sim, ele está falando aí do céu e da terra, né? Não tem para onde correr. E é muito interessante, né, porque a gente vai olhando depois com o avançar da astrologia e de novas pessoas escrevendo, novos autores, né, a gente tem o Centilóquio do Ptolomeu depois, a gente foi ter depois o Doroteus, todos os helenísticos, eles usavam o aforismo justamente para ensinar a astrologia de um jeito marcante, né? E para assim delimitar os espaços, o que era casa, o que era planeta, né? A ação e natureza dos planetas, dos signos, né?
E assim, sobre só um parênteses sobre o que você falou, é curioso, porque assim, o pessoal eles gostam de atribuir a Ptolomeu como sendo o papa, né, da astrologia, né, como ele que tenha sido essa pessoa que tá, ele era um sábio, ele era uma pessoa muito inteligente, escreveu sobre vários assuntos, dentre eles a astrologia, né. Só foi, tá me ouvindo, Paulo? Tô te ouvindo. Tá dando uma travadinha aí, mas tô te ouvindo. Tá. Dizem que o Tetrablibus, então, foi solicitado para que ele escrevesse, né? Foi pago para escrever aquilo ali. É tanto que ele nem fala de outros astrólogos, né? Ele não cita outros astrólogos. Então, o pessoal vai dizer que quem de fato, vamos dizer assim, trouxe um conteúdo assim mais firme, digamos assim, né, da astrologia foi o Doroteu de Sidon, né? Século I, né? Depois de Cristo. Então ele traz ali, inclusive ele traz, né, essa questão das tem uma fala dele, né, que é tudo que é decidido ou indicado vem dos regentes das triplicidades. Então falar dos regentes das triplicidades é algo que para o astrólogo mais moderno vai soar estranho, né? Quer dizer, para o astrólogo que não tem essa leitura, né, de textos mais antigos não entende o que significa essa triplicidade, né, dos signos, não entende de secto, não entende de se o mapa for diurno, se o mapa for noturno também tanto faz, né? Então, o Doroteus ele sistematiza, né? O Ptolomeu também fez isso, ele escreveu muito bonitinho, né? Um livrinho super resumido, né? O Tetrabiblos, mas o Doroteus ele já traz algo bem mais substancial mesmo, né? No que tange aos assuntos, né? E é interessante, né? Porque o próprio Doroteus, né? Ele acabou sendo traduzido depois, né? Pelo Omar Tiberíades já no século XIX. Ou seja, é um texto que também esses textos eles devem ter ficado, assim, imagino que muito tempo escondidos, né? Dentro da história. A gente olha para trás e às vezes a gente pode pensar que isso tudo estava numa biblioteca, era só puxar, mas não, né? Assim, envolve arqueologia, envolve Muita outras coisa. descobertas, reino conquistando o reino destruindo conhecimento ou não de outro reino, né? Então é um jogo bem complexo, né? É verdade. E é interessante porque o Doroteus ele tem assim uma coisa comum com outros autores que eu percebo que é uma coisa que você até comentou agora no começo, que era esse cálculo da natividade, né? Assim, aforismos que falavam da condição do nativo, né? Se a criança ia vingar, se a criança ia chegar aos 12 anos, se ela ia ser criada, se ela ia ter problemas, né? Então, isso é muito curioso porque isso acaba se repetindo com outros autores de uma outra forma, né? Mas parece ser um lugar comum, né? Você tem essa percepção também? Sim, certeza, Paulo. A gente vê isso também no Alcaiate, né? O Abu Ali Alcaiate. Ele quer saber, quer dizer, eles falam, né? Eles botam lá, né? Que para saber se aquela pessoa vai vingar, se aquela vida vai de fato, a promessa daquele mapa vai de fato se apresentar, né? É, mas é isso. Então, você imagina que século I, né? Quer dizer, tudo aquilo que você falou, né? O contexto histórico, né? Aquilo isso tudo é muito importante para a gente compreender é, como é que como é que os caras pensavam. E hoje em dia a coisa é totalmente diferente, né? As demandas eram outras, né? Não é essas Uhum. mesmas demandas que a gente tem hoje, né? Os caras queriam saber se primeiro eu só vou conseguir viver até, sei lá, meus 13, 15 anos, né? Então, sim, isso acontece o próprio Fímicos, né, que já é um astrólogo helenístico, né, Século IV, né? século IV, né, pois ele tem lá numa tese dele, ele tem uma parte que ele fala, é curioso, ele fala da qualidade da natividade. Ele diz assim, é bem curtinho, ele fala, devemos saber isto, que um mapa médio, um médio, né, é aquele que tem um único planeta no seu próprio signo, localizado numa casa importante do mapa. O homem que tem um mapa com dois planetas, cada um no seu próprio signo, é abençoado com sorte moderada.
E aí ele diz: afortunado e poderoso para além do comum é aquele que tem três e pode estar próximo dos deuses em felicidade, aquele que tem quatro planetas, cada um localizado no seu próprio signo, né? Está querendo dizer que se a pessoa tem planetas, né, domiciliados, a pessoa ela vai ser super feliz, vai ser super. E assim, a gente não é desse modo que também que a gente vai olhar para esses aforismos e vai, não, vou interpretar o mapa de uma pessoa, vi que ela tem três planetas domiciliados, essa pessoa não tem problema nenhum. Não é assim, né, que a gente lê. Mas é curioso, porque o aforismo, por mais que ele use uma linguagem, às vezes, muito extremada, né? Muito dura, muito direta, ele aponta para uma direção que, talvez hoje em dia, num grau menor, a gente consiga encontrar esse sentido, né? Esse aforismo que você comentou, ele é maravilhoso, porque ele fala, né, exatamente de planetas dignificados no mapa, né? E aí você imagina, de repente você coloca isso, se esses planetas estiverem aí a maior parte deles em ângulos, ou tiverem, né, aí jubilados ainda, o quanto isso não potencializa ainda mais, né, o sucesso, entre aspas, de uma natividade, né, ou uma pessoa com uma vida mais tranquila, de repente. Mas é isso, é como você falou, né, não quer dizer que essa pessoa não tenha E, problemas, né? e vai saber qual que era o tipo de problema desses caras naquela altura, né? Certamente não são os mesmos problemas que a gente encara hoje, né? Exato. Mas é engraçado porque assim, tem problemas que parece que permanecem os mesmos, né? Tem muito aforismo sobre vida conjugal, por exemplo, né? Sobre relacionamento. Eu separei uns aqui do Fílmicos, inclusive, que ele fala sobre casamentos e tal, e é muito interessante como eles olham para o relacionamento, né? Naquela época, principalmente uma coisa muito heterossexual, homem com mulher, então o homem vai fazer tal coisa, a mulher vai fazer tal coisa, né? E isso também é uma coisa que a gente vê hoje em dia já assim, muito diluída. Existem ainda casos de violência doméstica, feminicídio, um monte de absurdos aí praticado por pessoas do sexo masculino contra mulheres e pessoas trans e tal, mas a gente tem hoje em dia um olhar da sociedade que, assim, de certa forma, as leis foram humanizando as relações, né? E naquela época, como a gente falou, era uma coisa muito na base da porrada, né? Do sangue, suor e lágrimas. E já falando dessa história, né, dos casamentos aí e tal, olha que interessante, né? Eles tinham, no livro 7 aí do Fírmicos, né, que é um capítulo que ele fala, que chama Mais sobre Relações Sexuais. Né? Bem interessante, porque na verdade ele não está falando só de relações sexuais, ele está falando de casamento mesmo, de uma relação afetiva. Né? E aí, por exemplo, tem indicadores de um bom parceiro para a mulher no casamento. Olha que louco, né? Ele fala que se a parte da esposa, que é uma das partes árabes usadas aí para delinear casamento, relacionamentos e tal, se a parte da esposa, determinada tal como mostramos no último livro, estiver no signo de Júpiter, o marido será estranho a todos os desejos ilícitos. Olha que bonito isso. O cara é estranho a todos os desejos ilícitos. Tipo, É uma maneira bem aparece, refinada, né, de dizer que o cara é uma pessoa não vai pular cerca. O ética. cara. E é muito interessante, né? Você vê, as questões de fidelidade, né, por exemplo, sempre tiveram aí presentes no mundo e já habitando, inclusive, a história da astrologia, né? Um outro que eu achei bem interessante também nessa sequência, ele fala que se Júpiter tiver em aspecto a este signo, o seu próprio, ou se encontrar nesta parte, a castidade do marido é ainda maior. Mas, se a parte da esposa estiver no signo de Saturno, isso tornará o nativo lascivo. Se Saturno estiver em aspecto a esta parte, isto torna os homens austeros em relação às suas mulheres. E é interessante a gente ver, né, aí, o que esse aforismo vai falando, né? Porque, em linhas gerais, ele coloca Júpiter ali numa condição que amplia a castidade do marido, a temperança, a justiça, entre aspas, dentro da relação, e o Saturno dando uma esfriada, né? Tornando os homens austeros em relação às suas mulheres, né? Uma coisa mais fria, né? Assim, mais bem saturnina, né? O Saturno frio e seco ali na relação.
Nesse livro 7 tem também um aforismo que é de assassinato da esposa, né? Tem umas Nossa, coisas esse assim. é pesado, cara. Esse eu tenho que. O, o Fínicos Maternos, ele é incrível quando em matéria de aforismo, ele deixa qualquer pessoa de boca aberta mesmo, né? E aí, esse livro 7, né, ele fala assim, se Marte, Vênus e Júpiter se encontrarem no descendente, né, na casa 7, e o Aham. regente do signo em que estão localizados estiver no meio céu, o marido mata a esposa. Se Marte se encontrar sozinho no descendente e Vênus no fundo do céu, né, e a lua cheia estiver no ascendente ou no fundo do céu, a esposa, olha que pesado, será morta pelas próprias mãos do marido. Então, Cara, já mostra como é que era, naquela altura, como é que era a situação também, né? mas ao mesmo tempo é interessante, eu separei, curiosamente, eu separei esse texto também, falando de relacionamento, e olha que louco, né, cara? Esse trecho que você acabou de ler, ele tá fazendo uma menção aí à casa 7 e à casa 4 como ângulos meio maléficos, né? Sim, Como lugares de proeminência, mas é uma proeminência meio nefasta aí, sim, né? Meio sim. uma proeminência muito doida. É curioso, seguindo ainda essa parte do assassinato da esposa, cadê? Que tem uma parte que ele fala que é o oposto, que é a esposa, acho que é aqui na... Espera um pouquinho. É aqui, ó. Um pouquinho antes, ele fala: se Vênus estiver no signo ou termos de Marte, e Marte estiver no signo ou termos de Vênus, em oposição à lua cheia no seu próprio signo ou termos, os maridos matam as suas esposas com as suas próprias mãos. Se Marte estiver num dos ângulos, matam-nas com uma espada. Mas, se no mapa de uma mulher, Marte estiver no seu próprio signo ou nos seus termos, no meio do céu e em oposição a Vênus, os maridos são mortos pelas suas esposas. Quer dizer, a gente está falando de relações passionais que, sei lá, acho que não tinha advogado, né? Não ia olho Ah, por olho, dente por dente, né? Um negócio. o negócio era pegadão, né? E você vê, né, no aforismo, se o leitor estiver atento, né, ele já capta várias informações. É por isso que eu digo que o aforismo ele é pedagógico, né? Você falou aí em algum momento que se Marte estiver não sei aonde, no ângulo, né, o marido mata com uma espada, né? Se o Marte estiver num dos ângulos, matam-nas com uma Pois espada. é, né? Então a gente já entende ali que, bom, dá para deduzir que Marte se relaciona com objetos pontiagudos, né, cortantes. Então, Agressividade uma também. agressividade, claro, né, Marte num ângulo, né. E aí, bom, aí qual que é a grande beleza do aforismo também? É a gente, quando for perceber, estudar, você quer saber sobre um assunto, pronto, de relacionamento. Aí você vai lá ler um aforismo daquele. Pegar essas informações que estão contidas no aforismo e tentar interpretá-los dentro do contexto daquele mapa que você está lendo. Né? Claro, dentro do contexto atual também, né? De vida daquela pessoa, enfim. Mas tentar captar nas entrelinhas o que é que o autor está querendo dizer, porque muitas vezes ele está dizendo aí, né, no caso, dizendo que a pessoa pode matar a outra com uma espada, mas isso pode ser também, sei lá, de repente a pessoa sofreu um acidente através de um, sei lá, se bem que acidente não cabia bem, né? Mas, enfim, alguma situação que não seja literalmente com uma faca, né? Alguma coisa que acontece ali que a pessoa sofre uma situação, né? Mas É, é isso, cara. nesse caso específico, né, ele está falando, acho que me parece aqui uma recepção mútua por termos, né? Se Vênus estiver nos termos, no signo ou termos de Marte, e Marte estiver no signo ou termos de Vênus, né? Então acho que ele está trazendo um pouco também da recepção e da questão dos Pois termos, né? Assim, e ainda tem esse porém, né, Paulo, que bom, vai ter todo tipo de leitor, né? Se o leitor não souber o que são os termos, né? Muitas pessoas já vão lá nas minhas postagens e perguntam, mas o que é um termo, né? O que é um mapa diurno, o que é um mapa noturno? Então, assim, é, é um tipo de estudo que não pode ser feito assim às cegas, né? A pessoa que está iniciando a astrologia, ela não pode começar estudando a astrologia com aforismos, né? Eu acho que não é muito bem recomendado, né? exato.
Eu lembro que quando eu comecei a estudar tradicional, o livro do Alcaiate foi um dos primeiros que eu comprei, né, da biblioteca Sadal Sud. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque assim, o cara tá só falando de coisas que pressupõem você conhecer a base do sistema astrológico tradicional, né? E eu ainda ouso dizer que assim, não é nem só o estudante que está começando a estudar a tradição astrológica, mas eu imagino que um astrólogo que estuda astrologia moderna, se ele não tem esse conhecimento, ele pode ter 30, 40 anos de janela, que ele não vai conseguir desemaranhar esses significados e esses nós, né? E aí eu acho que é por isso, acho que aí também acho que é um ponto em que a astrologia tradicional acaba às vezes levando a peixe de fatalista, de não sei o quê, são muito extremos, porque eu imagino que muitas vezes quem está falando isso não está levando em consideração esse contexto histórico, social e até gramatical, vamos dizer assim, que envolve aí a questão dos aforismos, né? Então, é muito fácil chamar a astrologia tradicional de fatalista, porque você pega isolado aí um aforismo desse, por exemplo, do marido matar a esposa, ou alguma coisa do tipo, fala, não, isso é a astrologia que eles praticam lá. E, gente, calma, né? Assim, temos que ter calma na maneira de interpretar esse conhecimento, né? Que não é um conhecimento psicologizado, não é uma coisa amaciada, é uma coisa papo reto, né? O pessoal não dourava a pílula não, viu? Naquela altura lá, a coisa era mesmo direta, né? Sem muitos movimentos assim, né? Um outro tipo de aforismo que eu lembro de você ter postado agora recentemente, Patrick, que eu acho bem interessante, né? São os aforismos ligados a ocupações, né? A profissões, tal. Porque o que é interessante, né? Assim, na minha visão assim dos aforismos, eles são regras, são frases, são máximas aí que direcionam para uma regra astrológica, né? E que podem te auxiliar, de repente, na delineação de um assunto específico, né? Então, por exemplo, você vai falar de vocação, né? Você tem os significadores de vocação numa carta natal, e aí você tem aforismos que corroboram com essa delineação também, né? Então, acho que ele pode ser uma ferramenta de apoio para nortear, e acho que o astrólogo, numa delineação específica também, né? Esses, por exemplo, que a gente falou de passionalidades no relacionamento, essa coisa, né? Existem as técnicas de delineação de relacionamento, de casa 7, regente de casa 7, parte do casamento e parte da esposa, não sei o que mais, né? E um aforismo desse, às vezes, ele vem para dar uma norteada, falar, olha aí bem a posição desse Marte, dessa Vênus, né? Mesmo a gente não vivendo no mundo medieval, no mundo né, antigo, aí a gente pode ter, eu acho que questões nessa direção, eu acho que não tem um desfecho fatal de crime, mas eu acho que pode ajudar muito na delineação de determinados assuntos no mapa, né? Sim. Cara, é aquela coisa, eu entendo assim, Paulo, os aforismos, quando a gente se foca, né, num determinado assunto específico, e nesse determinado assunto específico a gente vai destrinchá-lo, aforismos, eles vão caber, eles caem bem, porque você vai, como eu te falei, né, ele é pedagógico, ele, através de uma sentença, ele já está te ensinando outra coisa, que nem era muito o que estava querendo saber, mas que de fato tu fica sabendo porque, bom, né, tem que entender o que está sendo dito, é decifrar o texto, né, decifrar muitas vezes aspectos técnicos mesmo, né, que olha, tem esse livro que tu falou também, né, do julgamento das atividades, que ele é basicamente um livrão de aforismos, né, são muitos aforismos, né, e um parágrafo daquele, cara, você tem conteúdo ali para você ficar, sabe, mastigando, tentando compreender, tentando entender o que o cara está dizendo, né? E aí você vai refinando cada vez mais. É sobre refinar o pensamento, refinar, o que eu diria, o pensamento astrológico, né? Como é que eu reflito sobre a astrologia, né? O raciocínio astrológico, como é que você desenvolve o raciocínio astrológico? Então, desse modo, né, tanto com ocupações, enfim,
com qualquer outro tipo de aforismo, você vai aprender, quer queira ou não queira. Você tem que aprender. E, bom, já perguntaram aqui no chat, né? E agora eu vou perguntar para você. Né? Os aforismos eles cobrem aí praticamente todos os ramos da astrologia, né? Como a gente falou. E você tem algum aforismo predileto teu, assim, ou algum autor, algum tema que você acha massa? Assim, você que tá com a mão no aforismo aí quase todo dia, publicando, compartilhando. Cara, eu gosto, assim, na real, eu leio muitos, assim, eu tenho algumas obras antigas aqui, mas eu gosto particularmente do Fínicos Maternos, né? Não é porque ele é radicalzão, não, mas é porque ele tem uns aforismos que são, assim, incríveis, que de fato, quando você lê, cai uma ficha, né? Então ele tem no livro quinto, né, do Mateses, né, ele tem um capítulo, que é o capítulo 6 que ele fala sobre a lua por termos e decanatos. Então, para quem não sabe o que é termo, né, termos são pequenas parcelas, né, distribuídas de maneira desigual ali no signo, né, onde a gente tem ali a regência também de um dos planetas, tirando os luminares, né. E então ele fala o seguinte, ele fala que a Lua, vou ler aqui tá? Ele diz assim: a Lua no seu próprio signo e decanato, num mapa noturno, indica grande rendimento e fama e uma posição de poder, especialmente se encontrar nos primeiros ângulos. Tornará os nativos artistas de sucesso e populares que ganham uma fortuna através dos seus próprios esforços. Aí ele vem, mas no mapa, quando vem o mas, né? Mas, Mas, mas no mapa diurno faz trabalhadores viajantes envolvidos em perigos constantes, doenças ou fraqueza e no tormento de dores agudas. Se nesta posição, né, no mapa noturno, ela ocupar a nona casa, prediz então boa fortuna, riquezas, fama, elevada posição e grande poder. Então ele vai, e é uma coisa que é curiosa, assim, que eu acho que é regra geral, né? Sobretudo quando se trata do aforismos do Fírmicos, quando a gente está falando de termos ou decanatos, enfim, de Saturno, dos maléficos, ou Saturno ou Marte, cara, pode esperar que venha uma coisa assim pesada, bizarra. E quando do contrário, né, se fala de Júpiter ou Vênus, né, e a gente já tem uma coisa mais leve, mais assim tranquila, né? isso é muito, eu acho isso, cara, muito interessante, porque eles fixam justamente o conceito de maléfico e benéfico, a questão dos sectos, né? Um planeta maléfico fora de secto, isso fica muito evidente, né? Quando eles estão falando, às vezes, se tiver no mapa noturno, se tiver no mapa diurno, né? Essa questão dos maléficos é curioso, né? A gente vê a relação dos planetas com essa questão das ocupações, né? Que a gente estava falando de como o próprio Fílmicos, né, via algumas ocupações, né? Eu vou ler alguns aqui rapidinho. Por exemplo, ele fala que se o Mercúrio e o Sol estiverem em conjunção, o que é uma coisa que é relativamente até comum nas cartas, né? Pela proximidade do Mercúrio ao Sol, né? É muito fácil a gente ter um Mercúrio combusto, Casime, sob os raios e tudo, mas tá sempre pertinho ali. Ele fala que se o Mercúrio e o Sol estiverem em conjunção e a Lua não lhes fizer aspecto nem ao ascendente, os nativos serão homens educados na literatura. Olha que louco, né? Aí ele fala Júpiter nos termos de Marte, em qualquer signo, e Marte nos termos de Júpiter, já parece falar de uma recepção, né? Se estiverem angulares e em oposição ou quadratura entre si, com o Sol num mapa diurno ou a Lua num noturno, numa casa deprimida, isso produzirá gladiadores famosos. Olha quanta informação, né? Porque aí a gente está falando de uma recepção mútua de Júpiter-Marte, né? Por Que termos, daria por termos, Júpiter-Marte mas por termos, né? por termos. Né? E olha que interessante, né, cara? Ele fala até em qualquer signo, né? Mas Júpiter e Marte dando uma combinação né, de coisas grandiosas, marciais, ousadia, né? Só que aí você pega, tipo, numa casa deprimida, né? A casa deprimida, né? Sei lá, eu entendo que talvez sejam a 6, a 8, a 12, uma casa Tem esse porém, maléfica. né, cara, ainda tem esse porém, só um parênteses, porque tem certas
tem certas falas, né, quer dizer, palavras que eles trazem e que a gente tem que tentar entender o que é que eles estão querendo dizer ali, né? Então, Exato. eu também entendo que uma casa deprimida é uma casa 6 ou 8 ou 12, né? Uhum. Quer dizer, a lógica nos leva para esse lugar, mas tem certas coisas que, por exemplo, o ângulo da Terra, né? Quando nós vamos falar da casa 4, o ângulo Uhum. da Terra, né? Então, a Ó, pessoa que não entende o que é o ângulo da Terra, tem um comentário aqui da Fernanda Drebes. Boa noite, Fernanda. O cara vai ser lutador de boxe. E, de fato, ele termina dizendo: Isso produzirá gladiadores famosos. Né? Então, assim, o que é o gladiador? É um cara que tem uma habilidade, né, marcial, muito boa, com Júpiter, talvez, que até tenha aí vitórias, que seja vitorioso, mas numa casa deprimida, isso vai acontecer com ele trabalhando para poderosos. Ele vai estar escravizado, pondo toda essa vitalidade para fora, né? Seria mais ou menos os caras do UFC com o Dana White ali, só pondo os caras para lutar, né? É que os gladiadores não ganhavam, né, os benefícios que os caras do UFC ganham hoje. Mas, né, é muito interessante, porque nesse trecho ainda das ocupações, ele vai citando algumas condições em que a questão da casa deprimida, ela tira ela modula como esses planetas se conversam, né? Olha que essa outra que interessante aí. Se Mercúrio se encontrar nos seus próprios termos ou nos de Marte e estiver em casas deprimidas, e Marte lhe fizer aspecto a partir do signo ou dos termos de Mercúrio, os nativos serão oradores ou advogados. Se Mercúrio estiver localizado deste modo no mapa diurno, em casas deprimidas, e Marte estiver em aspecto favorável a partir de um ângulo, os oradores serão grandes e famosos. Então, olha que interessante, né? Como até a casa deprimida, ela pode pode não ser todo uma deprimida. coisa boa ali, né? Dentro da coisa. Tá tudo deprimido, mas pode ser que surja algo bom, né? Pois é. E é interessante, É justamente. né, o quanto tem de significado nesses aforismos, né? Porque numa frase dessa, a gente já tem que pressupor a natureza de Marte, né? Como planeta quente seco, significador de agressividade, putz, uma série de Briga. coisas, né? E aspecto favorável a partir de um ângulo, ou seja, colocando ele em evidência, né? Num dos quatro ângulos. Cara, eu acho demais, assim, É, é um tema. é incrível. E assim, Paulo, tô falando aí, eu fiquei lembrando, né? Quando a gente pensa, né? E assim, será que existem aforismos na astrologia moderna? Né? Isso é uma questão que a gente, sei lá, fica assim me perguntando. E aí eu tenho um livro aqui, curiosamente eu tenho esse livro, né, já de muito tempo, que é o livro do Howard Sasportas, né, que ele é um astrólogo aí, ele é Da moderna, né? É as isso, 12 casas que você tem? as 12 casas. Aí, olha só, aí o que que eu fiz? Cara, eu vou ver o que que ele fala sobre Saturno na casa um. Aí ele diz assim, quem tem Saturno ascendente, né, permanece magro e muitas vezes tem uma estrutura óssea facial diferente. Se Saturno está a poucos graus do ascendente, o parto pode ter sido difícil, como se a pessoa resistisse à encarnação, ao termo que o cara usa, né? Todas as novas fases da vida podem ser encaradas com o mesmo grau de cuidado, trauma e medrosa expectativa. E ainda assim, se colocam suas metas sensível e realisticamente, eles normalmente conseguem realizar seus objetivos de vida. Isso aqui é o Howard Sasportas falando, que é um moderno, né? Aí quando a gente vai para Liz Green, que é uma outra moderna, né? A gente vê aqui, olha, a pessoa que tem Saturno na primeira casa é frequentemente dotada de um alto grau de desconfiança e de um grau mínimo de autoconfiança. Olha para os outros protegida por uma barreira intangível, porém a miúde muito forte, que realmente a isola do impacto real da vida. Então já vai mais para uma pegada mais mesmo psicológica, né? Essa coisa mais. De mostrar, acho que mais o lado construtivo, né? Eu acho que é uma abordagem muito construtiva, assim, né? Muito positiva de mostrar só os resultados possíveis, Sim, né? O que eu acho
eu tenho uma opinião um pouco complexa a respeito disso, porque eu acho que, por um lado, faz parte da nossa evolução, né? O mundo evoluiu e a gente não vive mais as coisas de um jeito tão extremo, tão tosco, né? Só que, ao mesmo tempo, isso acaba deixando de lado alguns significados fundamentais de Saturno, né? Um Saturno na casa um ele pode significar muita dificuldade, né? Enfim. Olha só o que é que o Maternos, o Fímicos Maternos fala sobre a mesma posição, né? Saturno, quando localizado durante o dia no ascendente, trará ao nativo a vida com um grande grito. O recém-nascido será o mais velho de todos os filhos, ou, se algum tiver nascido antes dele, esse terá sido separado dos pais. Aquele, aquele Deus, durante o dia, em qualquer dos ângulos, fará sempre com que o nativo seja o primogênito, ou o primeiro a ser criado, ou destrói os que nasceram antes, mas torna os próprios nativos fanfarrões e cheios de orgulho. Ainda chama o cara de fanfarrão, né? Não, muito bom, cara. E ainda, isso é do Fílmicos, né, que você estava lendo? Era do Fímicos, é. Então, do Fílmicos eu tinha separado aqui mais uns ainda também. A gente não vai ter tempo de ler todos, obviamente, mas é muito curioso porque ele já contemplava nos aforismos dele o nascimento de gêmeos, o que é uma coisa muito interessante, cara, né? Porque deve ser uma coisa que intriga a humanidade aí desde do começo, né? E, enfim, olha o que ele fala aqui sobre o lance dos gêmeos, né? Se Júpiter e Mercúrio estiverem em conjunção no ascendente, mas o próprio ascendente estiver num signo duplo, com a Lua em qualquer ângulo e o Sol num signo em que tenha outro planeta com ele, o mapa ou é de gêmeos ou o nativo terá filhos gêmeos. Né? Olha isso. E aí ele vai repetindo, ele dá mais uns 5, 6 exemplos, em que ele traz a questão da presença no signo duplo. Né? Por exemplo, se a Lua se encontrar com Mercúrio ou com Júpiter, e se o Sol estiver em aspecto a qualquer outro planeta, enquanto ambos estão em signos duplos, e também se o ascendente se encontrar num signo duplo e tiver qualquer planeta conjunto a si, nascerão gêmeos. Né? E aí, o que eu percebo? Assim, ele traz muito aqui nesse pedaço a importância do entendimento do signo duplo, que é o famoso mutável, né? E isso é uma outra coisa que também mudou muito quando eu comecei a estudar tradicional, porque assim, quando a gente fala, principalmente o signo móvel e o signo duplo, essas nomenclaturas elas explicam muito mais sobre a qualidade do signo do que cardinal e mutável, na minha opinião, tá? Não estou querendo cagar regra, não, mas na minha prática e no que eu já vivi, por exemplo, os signos móveis, que são os cardinais, eles são signos orientados para ação, são signos de impulso, de agir, de ir para frente. Né? E aí, se você tem cardinal, você, sei lá, você vai lembrar cardinal como começa alguma coisa, mas você vai lembrar dos pontos cardinais, da rosa mística, da rosa dos ventos, perdão, e de outras coisas. Agora, se a gente pega o móvel ao invés de cardinal, a gente já entende que, porra, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio começam coisas, cada um estão ligados a começos de coisa, cada um no seu elemento. E o duplo a mesma coisa, né? De você ter aí de indicar essa dualidade, né? A pessoa que tem, sei lá, um signo duplo na casa 2 e de repente mais uma forma de ganhar dinheiro, de adquirir recursos, né? Então é muito interessante também como eles ensinam até esses detalhes, no caso aí na nomenclatura, né? Que é uma outra coisa da tradicional que eu achei fantástico, que é isso, né? Como o signo duplo ele pode estar associado aí ao nascimento duplo, ou às vezes até triplo, né? Dependendo dos agentes aí, quádruplo, dos agentes que estiverem envolvidos aí nessa configuração de natividade, né? Perfeito. Perfeito, incrível. Esses aforismos, cara, a gente tem que tirar o chapéu mesmo e baixar um pouquinho a crista e ver que os caras até como é que os caras associam algumas coisas, né? Assim, que a gente vê que tem coisas que até que dá para deduzir, mas tem outras coisas que são totalmente meio que aleatórias, mas que estão ali. E eu falo, nossa, como é que os caras chegaram a essa conclusão? Bom, saber, né? E é interessante, né? Porque tem alguns aforismos que são, eu vejo eles assim, até como toques de ética para o estudante, para o praticante de astrologia, né?
Tinha um que eu tinha separado, que esse eu não consegui imprimir, mas que eu achei interessante, que ele era do Centilóquio do Ptolomeu, que apesar de ser Centilóquio do Ptolomeu, tem toda É, uma uma discussão. questão que é atribuído a ele, mas parece que não é dele, né? Esse Centilóquio, né? Assim como muitos escritos antigos que a gente nunca saberá, talvez, aí quem realmente escreveu. Né? O próprio Hermes, que você falou, que é uma figura que aparece aí num espaço aí também de 2000 anos sendo citado aí, né? É muito louco. Mas voltando para o aforismo aqui do Centilóquio do Ptolomeu, olha que interessante, é um aforismo, é o 17, né? Lembrando que esses aforismos eles podem ter questões de tradução ainda, né? Ainda tem esse detalhe aí Tem também. muita gente traduzindo, porque são coisas que passaram do latim para o grego, para o árabe, e esse vai e volta, muita coisa se perde se o tradutor não for astrólogo ou não tiver uma base astrológica, né? Mas olha o que ele fala, né? Quando forem dar o vosso julgamento a respeito da duração da vida de um homem idoso, não deem julgamento antes de terem considerado quanto tempo poderá viver, de acordo com a sua natividade, considerando o ILEG, o Alcocoden e as direções assassinas. Olha que louco, as direções assassinas, né? Ele está falando de direções primárias, provavelmente, né, não sei, em termos maléficos aí, né, que de repente estão tocando pontos vitais aí do mapa, né? A gente tem E que ao mesmo reduzir. tempo o cuidado, né? Não vai falar para o idoso ali sobre o tempo de vida É, dele. e é curioso que já aconteceu comigo, cara, de eu atender senhorinhas assim, e elas quererem saber quanto tempo elas vão viver. Eu falo, olha, senhora, sinto muito, mas eu não trabalho com esse tipo de informação. É muita responsabilidade. Então eu não passo por esse campo, não. Mas tem gente que fica assim, né, nessa de querer saber, enfim, a gente está assim, fazendo esses estudos e apresentando esse tipo de informação para essas pessoas que, enfim, mais velhas, né? O Astrologia Nerd falou, faz horária que é mais fácil. De fato, né? Diz que se ensinava primeiro horário, né? Interrogações do que É, natividades, né? tu, Horário é um curso que eu ainda não fiz, tenho muita vontade, né? Pô, tu fez com o Froley ainda, que onda, né, cara? verdade, lá com o Froley foi um workshop, né? Eu Ah, cheguei a iniciar o curso de astrologia horária lá com eles, lá com o casal, né? É um uhum. casal, a Helena e o Vitor, mas eu não cheguei a concluir tudo, eu estava em também outros movimentos, outras demandas, eu acabei não concluindo. Mas, sim, a astrologia horária, tudo começou pela horária, né? Todo rei que se preza, né? Tem que ter um astrólogo, né? Então, lá na antiguidade, o cara chegava lá e aí, eu quero atacar lá o reinado vizinho, tá no bom momento. O Uhum. astrólogo ia lá fazer os estudos, quer dizer, era um horário, né? Ele ia responder ali, tá bom, vai, invade. Ou não faça isso, né? Quer dizer, tem todo. Aliás, para quem está entrando agora e não sabe o que é astrologia horária, né? A astrologia horária ela é um ramo da astrologia que o astrólogo ele abre o mapa para o momento que ele recebe uma pergunta, né? É um uso bem oracular. E, bom, para saber mais sobre astrologia horária, tem uma live só sobre astrologia horária aqui no meu Insta com o Rodolfo Veronese do Astrosfera. Aliás, um abraço, Rodolfo e Zoe. Eles têm uma empresa de astrologia horária, cara. A gente trocou uma ideia animal, assim. E o Veronese é um cara que pesquisa pra caramba também, assim, ele tem uma visão de horária, cara, muito legal. Recomendo aí para quem não conhece. E é muito legal, cara, assim, depois eu comecei a fazer essas lives, eu comecei a conhecer muitos astrólogos de horária aqui do Brasil, que eu não imaginava que o tamanho da cena, entre aspas, de astrologia horária no Brasil, cara. Tem muita gente fazendo horária, sei lá, com as abordagens mais diversas, assim, desde a horária para futebol, esportes, que parece que é uma linha que o Froley ele ensina também, né? Eu achei curioso. Mas tem gente, meu, descobrindo onde está o celular do amiguinho, onde foi parar o gato, se o namorado vai voltar ou não, se vai arranjar um emprego. É um ramo incrível da astrologia e que tem aí muitos aforismos também. Tem um aqui, não sei se dá tempo ainda, estamos já terminando aqui, mas só vou mencionar, não vou nem ler ele. No livro do Doroteus, acho que, se eu não me engano, é o último aforismo, inclusive, que já é sobre as interrogações, astrologia horária, ele dá uma dica sobre de interrogações para saber o melhor momento para comprar uma coisa num preço melhor, assim, né?
Então ele dá as condições em que a compra vai ser favorável para quem está vendendo, ou para quem está comprando, ou se vai conseguir comprar num preço justo, né? E tudo isso no aforismo. Bom, Patrick, estamos chegando já aqui no nosso tempo. Eu queria te agradecer demais, cara, por esse papo. Foi muito massa trocar uma ideia contigo sobre esses aforismos, cara. Assim, como eu falei, né? Nós não somos historiadores da astrologia, né? Somos estudantes. Tivemos o privilégio de estudar com um cara que é historiador e, assim, a gente fica feliz de poder trazer aí os aforismos que são um dos componentes aí de transmissão do conhecimento astrológico aí durante esses milênios de astrologia, né? É um componente da astrologia tradicional, né? E, enfim, acho que, como a gente falou, né? Eles demandam aí uma interpretação de texto, de contexto, né? Um contexto histórico, social, né? E é isso, entender que eles estão sempre apontando para uma direção, né? O aforismo, ele não é a desgraceira que falam por aí, né? A gente precisa, de fato, interpretar texto, contexto, né? E não ficar, porque senão vira aquela coisa. Ah, não, mas é tudo fatalista. Tá, mas por que é fatalista? Ah, não, porque os antigos. Mas que antigo? Você leu? Do que você está falando, né? Porque senão as pessoas ficam repetindo um discurso que, né, não tem muito fundamento, né? Ó, o Astrologia Nerd comentou aqui, muito bom mesmo, Patrick, obrigado pelo tempo. Mais outra live massa. Pô, obrigado, Gilvan, do Astrologia Nerd, que também produz conteúdo massa aí de astrologia tradicional, também pratica horária, né? E, enfim. Patrick, antes da gente terminar, quem quer estudar contigo, aprender contigo, fazer uma leitura de mapa astrológico contigo, como que o pessoal te encontra? Venda seu peixe. Legal, Paulo. Então é isso. A gente está aí com o @dharmaastrologia. Tem o nosso site também, dharmaastrologia.com, Facebook. A gente tem lá quase 12 mil seguidores no Facebook. O Facebook foi a primeira plataforma assim, que eu me empolguei mais, né? Que eu escrevia mais e tal. E é isso, a gente está lançando um curso aí ainda esse semestre sobre técnicas preditivas. Vou fazer o curso online. E quem quiser marcar uma consulta ou, enfim, tirar alguma dúvida, vai lá no Instagram, manda um direct e eu, com todo prazer, na hora que puder e se puder, responderei. E é isso, Paulo. Quero agradecer também pelo convite, cara. Muito bom falar contigo aí. Sei que você tem raízes aqui na terrinha, né, no Ceará. Né? Eu já morei aí, né? Morei 3 anos em Fortaleza. Tenho família que mora ainda aí, né? E tenho um avô paterno que era do Cedro, do interior do Ceará. Muito massa. Né? Interiorzão, né? Interiorzão. Cara, Legal. Caraca, tem muitos amigos. Lugar que eu adoro, cara. E, cara, quando eu estiver por aí, inclusive, eu te dou um salve aí pra gente trocar essa ideia pessoalmente, tomar uma cerveja aí e falar de astrologia. A hora. Bom, eu quero agradecer também a todas, todos e todas que estiveram com a gente aí mais de uma hora de papo. Aí foi, cara, muito legal ter vocês com a gente, acompanhando e apoiando esse projeto dessas lives, né? É um projeto que é totalmente sem fins lucrativos, só fins astrológicos mesmo da gente trazer boas conversas sobre a tradição astrológica, prioritariamente, né? E falando também sobre a prática da astrologia no Brasil, certo? Então, se você curtiu, curte de verdade aqui, dá o like, compartilha, manda para alguém que curte astrologia, né? E salva aí para de repente assistir com calma. Lembrando que tá também aqui nos Reels tudo salvo. Essa live fica salva nos meus Reels e também no do Patrick. E vai para o YouTube também para quem for de YouTube, certo? Patrick, algum último recado? Cara, só pra gente ser feliz, buscar ser feliz. Massa demais. Então é isso. Patrick, grande abraço, ótima noite para ti e ótima noite aí a todas, todos e todas que estiveram com a gente. A semana que vem tem mais lives astrológicas. Tchau, tchau, gente. Valeu, boa noite.